Olá, meus queridos e maravilhosos alunos, sejam bem-vindos, sim, sejam bem-vindos à nossa disciplina de Geografia. Galerinha, hoje em nossa aula, vamos retomar os estudos da apostila número 5, aonde tem como base o estudo da região Centro-Oeste, ok? Lembrando que nas últimas aulas eu elaborei alguns slides referente aos aspectos físicos, aonde trabalhamos a hidrografia, a formação de relevo, clima e vegetação. Ok, galerinha? Hoje vamos falar um pouco da ocupação e povoamento da região Centro-Oeste. Lembrando que essa aula não terá exercício, tá, galerinha? Essa semana o professor não vai dar exercício referente a ocupação e povoamento da região Centro-Oeste. Por quê? É um assunto um pouquinho chato, depende muito da visualização e a leitura aí de casa que vocês vão estar fazendo da apostila, então vamos pegar um pouquinho leve. E o tempinho que vai sobrar da aula, vão lá, termine os exercícios pendentes das demais colocações, das demais aulas que foram trabalhadas aí, tá bom? Então não deixem exercício pendente, porque lá no final do bimestre o professor tem justificativa. Eu gravei a videoaula, deixei tempo vago, dei a opção de pergunta, tá bom? Debate referente à aula e vocês não me questionaram. Aí depois o professor está pedindo um trabalho e vocês acabam ficando bravos comigo lá no final. A proposta não é essa, tá bom? Então, para início de conversa, a galerinha relembrando, falamos um pouquinho dos aspectos físicos, aonde o professor gravou aula com os slides da hidrografia, falei um pouquinho da formação de relevo, clima e vegetação. E hoje, com a nossa apostila, vamos falar um pouquinho da ocupação e o povoamento da região Centro-Oeste, tá bom? Eu tentei marcar de uma forma mais bonitinha aqui, mas infelizmente o sistema etapa não ajudou, tá bom? Quando falamos em ocupação e povoamento da região, falamos lá na nossa história, lá do século 17, tá bom? Lá com o avanço dos bandeirantes, que buscavam pedras preciosas, o ouro, o cobre, tá? E eles foram em direção ao interior do país, especificamente ali entre Goiás e Mato Grosso, tá bom? O extrativismo mineral ocorreu muito nessa região, galerinha. Basicamente, aconteceu entre o século XVII e o século, vamos dizer assim, século XVII e século XVIII, tá? Contribuindo para formações de grandes cidades. Então, com a chegada dos bandeirantes, como eles desbravaram a central do Brasil ali, tá? Goiás e Mato Grosso, eles começaram basicamente a moldar grandes cidades como Cuiabá, Cárceres, Corumbá, entre outras cidades. E essas cidades, sim, eram ricas, tá? Em grandes recursos minerais, minérios como o ouro, como a prata, como o cobre, entre outros, tá? Então, a retirada desses recursos minerais que vieram aí com o extrativismo, a retirada desses recursos, veio o desenvolvimento de grandes cidades. Então, eles automaticamente utilizavam grandes serviços aí, braçais. Então, tinha um pouco também da escravidão referente à retirada de recursos minerais, a fragmentação de grande parte da população local que naquele período, antes do século XVII, era assim ocupada por tribos indígenas, tá? E o que aconteceu? Os bandeirantes causaram grandes revoltas ali, grandes conflitos e acabaram sim fazendo que os índios da região começaram a mudar de região, tá? De localidade. E aconteceu também grandes guerras nesse período. Provavelmente vocês já aprenderam em história alguma coisinha referente a essa transição dos bandeirantes aí ao centro do Brasil. Então, basicamente, eles utilizavam de força e violência para conseguir espaço dentro da região, tá? Aconteceu grandes mortes aí, tá? Principalmente de indígenas da região, e assim também
eles utilizavam esses índios como mão escrava para utilizar a retirada desses recursos minerais. Tá bom? E além da mineração, também começou a extração de grandes recursos naturais e vegetais. Por exemplo, a erva mate, tão utilizada, tá bom, para a Europa, aonde tem o chazinho da tarde na Alemanha, na Inglaterra. E a erva mate, naquele período do século XVII ali, para o século XVIII, era utilizado também como sais de banho, como elaboração de remédios, tá? Então foi muito utilizado neste período na Europa a grande erva mate, tá bom? E hoje, até hoje, os grandes campos de planícies lá, existem grandes plantações da erva mate, utilizada no chimarrão lá no sul, também o tererê é do Paraguai, tá? Essas bebidas tão utilizadas aí que vocês acompanham na televisão, que vai sim à base da erva mate, ok? Também a função de abastecimento da região Minas e São Paulo. Então, ao longo dos anos, foi se moldando, tá? Entre o século XVIII e o século XIX, saímos lá do século XVII, fomos para o século XVIII e XIX, aonde o abastecimento do desenvolvimento das metrópoles da região sudeste estava acontecendo. E da onde que vinha a alimentação? O abastecimento da carne, tá? Da alimentação, da produtividade agrícola, vinha sim da região centro-oeste para a região de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Tá? Então acontecia essa transição das mercadorias, principalmente de recursos vegetais que vinha lá da região centro-oeste. Ok? Descendo um pouquinho mais aqui, galerinha. Vamos falar ali do século XX, saímos do século XVIII ao XIX, vamos entrar entre XIX e XX. Veio a contribuição também geológica da região. O que aconteceu? Ela começou a se isolar geograficamente falando em relação às demais regiões brasileiras. Ela começou a acelerar o seu processo de ocupação e integração das áreas, por causa da pecuária e também da mineração. Então, neste período, a região centro-oeste tinha sim um volume muito grande da população. As pessoas saíam das outras regiões em busca de uma qualidade de vida, porque existia sim a extração de recursos minerais. E isso dava muita mão de obra, porque o ouro é uma moeda hoje muito utilizada, tá? No mundo. E naquele período o ouro era a sensação. Então, tem várias regiões ali, principalmente a região de Cuiabá, Corumbá, existiam grandes aquíferos subterrâneos com grande quantidade de água e também recursos minerais. E isso tinha extração que começou lá com os bandeirantes, veio até o século XX e aí deu uma amenizada, uma dificultar um pouquinho, porque começou a ter leis que começaram a blindar toda a região do Pantanal, tá bom? Depois, lá no século XX, a tecnologia começou a chegar à região. Como já tinha um grande extrativismo, uma grande retirada de recursos naturais e minerais que alimentavam São Paulo, Goiás, Minas Gerais, entre outros, aconteceu uma construção de uma malha ferroviária que sai aqui de São Paulo, Bauru, em destino a Corumbá, lá no Pantanal. Então, tem uma linha ferroviária, tá? Que faz essa região, que escoa toda a produção até hoje desses recursos tirados lá do nosso Pantanal, tá bom? Então, aqui no século XX, em torno de 1905, foi criado aí essa ferrovia para escoamento, para alimentar São Paulo e Minas Gerais, certo? Em seguida veio também as instalações, deixa eu sublinhar aqui, marcar aqui, para vocês não se perderem depois. Vamos lá, pegar uma corzinha diferente. Como eu falei, aqui está a construção. Opa, vai ajudar? Não vai ajudar? Ah, tá bom. Não quero mais também. Voltando aqui, galerinha. Estamos aqui, ó, onde estou com o mouse.
tá? A instalação de colônias agrícolas. Quem que vinha para essas colônias agrícolas? São pequenos latifundiários, pequenos produtores que começaram a criar cooperativas dentro da região centro-oeste, tá? Então eles começaram a gerar ali uma economia agrícola voltado a grãos, tá? A quantidade de grãos que era retirado, porque a região de Pantanal, onde tem grandes fluxos caudulosos de grandes rios que vocês observaram lá no comecinho dessa apostila, então começava a alimentar em torno, tá, das planícies, facilitando o crescimento do desenvolvimento ali agrícola daquela região, tá bom? E futuramente foi sim construindo uma rodovia federal, em seguida veio a ligação entre o sul e o sudeste e a Amazônia. Então começou a ter a interligação, a tecnologia junto com o desenvolvimento econômico e a estrutura, a infraestrutura em volta do que os bandeirantes começaram a retirar naquele período do século XVII, começou se moldando, voltando até os dias de hoje no século XX. Então a grande retirada acontece frequentemente sim lá na região centro-oeste, e isso acaba interferindo nos dias de hoje, tá? No nosso desenvolvimento econômico também, na nossa produção. Vocês podem observar que de vez em quando o arroz sobe, o tomate desce, sobe, ou inflaciona o preço de uma forma que a gente não entende. É a variável da retirada e produção, tá? Que acontece lá na região centro-oeste, tá bom? E lá, em 1967, mais próximo, teve ali uma criação da supremacia de desenvolvimento do centro-oeste, tá? E foi extinta logo em 1990 e criada em 2011 um novo processo, que é os incentivos fiscais para aquisição de terra da região centro-oeste. O que é incentivos fiscais, galerinha? É quando o governo facilita o imposto em cima de alguma coisa, tá? O incentivo fiscal, por exemplo. Vocês estão no Colégio Árvore de Ideias. O colégio tem um valor X de mensalidade. De repente, o colégio não consegue pagar, os sondas não conseguem se manter o aluguel, todo o comércio da região não consegue se manter, o prefeito vai botar uma lei lá, municipal, aonde ele vai tentar reduzir os encargos, os tributos, né, das escolas, de todos os comércios, para reduzir o gasto. Então isso vai chegando, né? O colégio para de pagar imposto, então ele diminui a mensalidade e continua com o aluno na escola. Então o incentivo lá na região centro-oeste é cobrar menos imposto em cima das terras adquiridas, tá? Das aquisições da população e também das grandes empresas, facilitando o desenvolvimento econômico, tá? Então isso aconteceu muito na região centro-oeste, lá a partir, na verdade, de 1967 até 2011, tá? As medidas de incentivo contribuíram para o crescimento populacional. Então, se tem incentivo, quando tem uma medida de incentivo, galerinha, então facilita que as empresas criem emprego. E as pessoas vão migrar até essa região para trabalhar. Isso é fato, tá bom? O incentivo fiscal aumenta o crescimento populacional. Isso é fato, tá, galerinha? Então, quando facilitamos o desenvolvimento agropecuário, o desenvolvimento do extrativismo, também agregamos aí ao crescimento populacional e econômico, tá? Isso acaba acelerando o fluxo populacional da região. Mas trouxe também diversos problemas, porque quando você facilita, aqui, galerinha, vamos ver se pega agora aqui, ó. Vamos lá, meus queridos. Aqui, cadê? Opa, foi! Uhul! Não foi. Não foi. Cancela. Aqui, galerinha, a palavra-chave é essa. Problemas ambientais. Quando dá o incentivo fiscal a grandes empresas, também acaba prejudicando o ambiente, tá? Por exemplo, disputas de terras, tá? Provavelmente terras indígenas, são índios, tribos que acabam sendo retirados
daquele solo, daquela área, para a produção, o desmatamento também da floresta que está lá. Isso é o grande impacto que está acontecendo nos dias de hoje. Vocês estão acompanhando os jornais, estão vendo que a região centro-oeste está sofrendo muito com as queimadas, né? Por quê? Ela recebe grande umidade lá da Amazônia. Então, se não tem a evaporação, a umidade, aquela, vocês viram lá em clima, aquela água flutuante, aquele rio flutuante, chegar até a região centro-oeste não tem umidade. Então, a vegetação já é espessa, resseca, o solo não tem uma resistência, não tem grande porcentagem de água ali para estar nutrindo, acaba assim causando aumento da temperatura e causando incêndios, tá bom? Também com esse desenvolvimento aí de 1970, 1990 até 2011, também gerou a exploração da mão de trabalho, tá bom? Aí veio os boias-frias, os peões de grandes fazendas, utilizando aí a proteção da região ali para o crescimento populacional. Então a população rural, os latifundiários aí, começaram a crescer de uma forma desordenada, tá bom? Porque a procura também a demanda. Então tinha muita demanda e tinha muita procura de emprego e também a demanda de recursos naturais e vegetais, ok? Na próxima aula, galerinha, eu quero trabalhar um pouquinho da economia, mas hoje eu vou falar só um pouquinho da economia, tá? Porque está interligado a ocupação e povoamento, tá? Vou falar só um trechinho aqui, a gente deixa um pouquinho para a próxima aula, eu trago um slide mais ilustrativo, a gente fala mais um pouquinho e faz o exercício, tá? Vamos lá. A região centro-oeste vem sim aumentando sua importância no cenário econômico mundial, porque, galerinha, é uma formação geológica que padroniza um sistema de produção, tá? A região é uma área com uma grande produtividade e ela é muito predominante na economia primária. O que é uma economia primária? Sim, eu não me conformo quando não funciona. Só com o 8º ano. Meu Deus do céu. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Foi. Uhul! Gol! O que é a economia primária? Tá? É a moderna agricultura, sim, que desenvolve um plantio para grãos. Tá? A pecuária extensiva, que é aquela pecuária sem muita tecnologia, ela utiliza o espaço físico ali, né? Também o extrativismo mineral e vegetal. Tá? Devido à posição geográfica, igual eu acabei de falar, sim, é bem propício, tá, ao desenvolvimento dessa economia. E essa economia que vai gerar um PIB ali, né, que vai fazer parte do produto interno bruto, que são os bens gerados dentro da economia, tá? E vai sim fazer uma relação muito grande com o Mercosul. Os outros países em torno aqui vão se beneficiar dessa grande produção da nossa agricultura e também agropecuária do Brasil, tá? Aqui temos um mapinha mostrando um pouco, tá, da região. Esse aqui é o mapa da agropecuária do Brasil, da região centro-oeste, e tá aqui, ó, fragmentado. Região do Vale do onde que tem grande produção de arroz, soja e cana-de-açúcar, tá? Vocês podem identificar aqui o número 1, faz fronteira com Minas Gerais, então ali tem um grande escoamento também, igual eu falei do arroz, é muito importante hoje, com a demanda da temperatura e a queima lá da região centro-oeste, vocês vão ver o preço do arroz daqui a 3, 4 meses, é quando este produto era para estar sendo coletado e transportado. Então a demanda dessa região aqui não é igual a 2, 3 anos atrás, onde não teve tanta queimada. Tá? Então acaba isso inflacionando o valor do teu produto. Então por isso que acontece essa variação, tá, galerinha? E aqui tem um mapinha que vocês podem estar observando na apostila de vocês, a região agrícola da região centro-oeste, tá? Aonde que tem algodão, aonde tem a soja e o arroz,
café e guaraná. Então tem aqui a distribuição através da sua legenda, identificação através dos números, tá bom? Galerinha, por hoje é só. Não vou ficar postergando a aula porque é maçante, sobra 20 minutos aí para vocês estarem botando os exercícios em dia, lendo a apostila, tá? Leiam porque não é um assunto tão chato. É legal, galerinha, a geografia porque ela te dá uma dimensão do espaço físico e geológico do nosso país, tá bom? E do mundo também. Galerinha, eu agradeço a presença de todos. Um beijo, fique com Deus. Estou morrendo de saudade da turminha. Não sei se você vai assistir o vídeo até o final. Se não assistiu, eu sei porque você não vai deixar uma curtida. Deixa assim um joinha lá que o professor vai interpretar que você assistiu o vídeo até o final, tá bom? Agradeço a presença de todos e até semana que vem. Boa sexta, bom sábado e domingo. Aproveitem, curtam a família. Um beijo e fiquem com Deus.